Bom, de início, acho que vale muito a pena agradecer não somente a Miriam, mas também ao corpo diretivo da Exalctec, no papel do Sérgio, pelo convite para estar apresentando aqui. Foi um painel, primeiro de tudo, extremamente importante e também com um gabarito elevadíssimo para todas as pessoas que já passaram por aqui. A IMBR Agro teve o prazer de contar com muitas discussões positivas, tanto com o professor Felipe Pilau, quanto com o professor Ozaki. Isso é muito bom para a nossa trajetória. Eu vou fazer uma introdução da IMBR Agro, que é a matriz brasileira de risco agro, falando para vocês aqui agora o porquê que ela começou. Acho que a Miriam passou muito bem no início da fala dela. Eu já fui economista no setor privado e eu via que a tomada de decisão ela era baseada em dados, o que realmente isso já é muito importante, mas ainda existia uma dificuldade muito grande na conversão desses dados em informações e o pior de tudo, dessas informações em conhecimento. Quando esses três pilares não estão muito bem ensaiados, infelizmente, existem alguns custos de transação, e esses custos de transação acabam sendo repassados para toda uma cadeia, e aí a gente já sabe que o tomador, a tomadora de produtos, principalmente financeiros, acabam arcando com todo esse ônus. E a MBR Agro, ela chega numa seara para trazer esse conhecimento que está faltando. Só que, para nós, a gestão de riscos, ela passa muito mais do que só olhar para o que o campo está, para o que está acontecendo no campo de fato, no que diz respeito a esses fatores agrometeorológicos, que foram muito bem tratados por todos e todas que passaram aqui. Realmente tem uma importância muito grande, a gente não deixa de olhar para isso, e para a gente conseguir ter a melhor informação, a gente busca sempre os melhores dados, sempre as melhores fontes. Para isso a gente olha tanto para projetos NASA, quanto para projetos do satélite Copérnicos e assim por diante. Então, o nosso grid, a nossa informação consegue ser bem adequada. Mas, como eu havia falado no início aqui desse slide, o foco da gestão de riscos também passa por uma estratégia de comercialização, por uma estratégia de mercado. Em outras palavras, a gente tem que saber que o produtor e a produtora rural, conforme estão negociando num mercado perfeitamente competitivo, eles passam a ser tomadores e tomadoras de preço. Consequentemente, existe toda uma necessidade de se avaliar toda uma geopolítica ao redor desses pregões, seja em Chicago, seja na B3, seja no mercado à vista, e entender de que forma esse vetor de mercado impacta na gestão de risco. Mas como vocês podem ver aqui, eu tenho uma série de boletas, e essas séries de boletas, elas trazem dados, e dados, se não forem bem tratados, são mais complicados do que necessariamente se eles não existissem. E aí o sistema da IMBR Agro entra como uma gestora de Big Data, ou seja, de início a gente passa por um processo de recolhimento desses dados e tratamento desses dados, isso é muito importante, e a partir desse recolhimento e tratamento a gente faz a organização desses dados, convertendo-as em informação na nossa plataforma, que pode ser acessada tanto via login e senha, quanto via API para conseguir se adequar ao dia a dia de qualquer solução de qualquer instituição financeira. Depois que a gente faz essa conversão desses dados em informações, o terceiro passo é a nossa nota de risco. É uma nota de risco vinculada a essa gestão operacional dos dados que estão sendo sentidos no campo. Então, a gente vai trazer essas probabilidades de quebra, sempre baseado no passado, permitindo um monitoramento, um acompanhamento dia a dia ao longo da safra. Então, além dessa senda temporal, de olhar para o passado, entender o presente, prever o futuro, a IMBR Agro também consegue atuar para uma série de localidades no Brasil, e isso está 100% atrelado à inteligência da startup em montar um bom banco de dados, e também para uma série de culturas agrícolas. Por exemplo, hoje nós já trabalhamos com soja, milho safrinha, trigo e cana-de-açúcar. Bom, o processo do algoritmo, da inteligência da IMBR Agro é muito simples. Aqui, esse slide ele é uma parte, mas acho que faz bastante sentido para mostrar a usabilidade do sistema, porque é aquele negócio, se a gente não está agregando valor e trazendo eficiência para o dia a dia da operação, não faz sentido operar. Então, basicamente, o que o nosso usuário precisa fazer é montar um cenário. E esse cenário parte sempre de uma identificação geolocalizada do que ele precisa trabalhar. E aí a gente trabalha
desde a nível de micro-região, município, um próprio talhão, uma própria coordenada e assim por diante, fica a critério do usuário e da usuária, até que a gente passa por esse processo automatizado de recolhimento e tratamento dos dados para a metrificação do risco via IMBR. Vamos chamar o IMBR do conhecimento, é a ponta final, é o score de risco daquela operação, viabilizando uma visão para frente em relação à simulação de solo, ciclo, semeadura para aquela cultura naquele local. Bom, em relação a beneficiários, a gente trabalha com uma senda bem grande de players, principalmente no mercado financeiro. O foco da IMBR Agro é o B2B, então um dos principais clientes que a IMBR Agro tem são seguradoras. Acho que é um mercado muito rico, é um mercado que tem uma importância socioeconômica gigante, uma vez que o capital se mantém no campo, o produtor e a produtora conseguem manter a sua produção e, consequentemente, continuar alimentando o Brasil e o mundo. Mas é importante também nós trabalharmos, e nós temos uma visão muito rica com bancos e credoras, realmente são operações que precisam desse norte, são operações que precisam desse conhecimento para começar a premiar bons locais, para começar a pulverizar melhor as suas carteiras, mas, por outro lado, nós também acabamos trabalhando bastante com tradings, tanto numa parte de produção, como também de comercialização. Existem alguns gatilhos de preço que são muito importantes de serem viabilizados com certa antecedência, e aí a IMBR Agro consegue entregar valor. Então, pessoal, mais importante que falar de cliente é a gente falar em valor agregado dentro dessas instituições. E aí, nas conversas que a gente tem com os nossos usuários, com as nossas usuárias, fica muito claro que uma boa gestão de riscos permite um ótimo gerenciamento de carteiras e de times, e esse ótimo gerenciamento, na sua última instância, permite governança na tomada de decisão. É claro que a temática ESG ela é importante em todos os aspectos, mas a gente tem que sempre frisar que governança, saber tomar uma decisão pautada em dados, em analytics, é extremamente importante e as empresas buscam cada vez mais isso. Em termos de oportunidade de mercado, eu acho que aqui eu não quero chover no molhado, né, já que o papo é agrometeorologia, eu vou passar bem rápido, e é mais alguns números que são um pouco assustadores, né, vamos falar assim, uma vez que a gente pensa na válvula motriz da economia brasileira no agronegócio, pegar um censo agropecuário, por mais que os dados estejam um pouquinho desatualizados, já que são de 2017, mas são os mais recentes, a gente olhar que 85% desses estabelecimentos e 96% da área destes estabelecimentos não receberem nem financiamento, nem estarem cobertos por seguro, são questões que permitem aí boas soluções como as que estão sendo reportadas aqui hoje no evento, para conseguir tentar solucionar esses problemas a doses cavalares, vamos falar assim, já que a agropecuária demanda isso cada vez mais. Só que a gente vê que esse mercado tem evoluído positivamente, né, nos últimos 5 anos as taxas de crescimento, seja em valor de crédito, seja em prêmio de seguro, tem mostrado um avanço muito potente, podendo alcançar aí, em termos de valor de mercado final, em termos de pagamento de conta, a dezena do bilhão, e isso é muito importante para todo o mercado, porque o capital gira e, consequentemente, fomenta a inovação, fomenta a pesquisa e fomenta o papel de celeiro do mundo do nosso país. As soluções da IMBR Agro, elas buscam se adequar sempre ao dia a dia da instituição, como eu comentei no início, a gente precisa permitir que a usabilidade ela seja eficiente, já que a nossa proposta é de eficiência na tomada de decisão. Então, além da Iris, que é a nossa plataforma, a gente trabalha a nível de API, 100% automatizado, com uma leitura muito simples, podendo ser aplicada em qualquer tipo de sistema operacional. Na formatação de relatórios, aí depende muito de qual é o objetivo do nosso cliente, da nossa cliente, e também estudos especiais. E aqui agora eu entro um pouquinho em alguns estudos de caso, que são temáticas que a IMBR Agro acaba trabalhando. Por exemplo, determinação de yield gap, a avaliação de produtividades atingíveis a depender de pacotes tecnológicos e assim por diante. Informações extremamente importantes e extremamente estratégicas para a tomada de decisão. Por outro lado, classificação
precificação de risco de uma carteira. Uma vez que você consegue ter uma esperança de retorno associada à probabilidade desse evento, isso é muito interessante, porque parte de uma senda única e exclusivamente financeira, você consegue ter uma visão estratégica da sua carteira, seja de seguro, seja de crédito, seja de qualquer outra identidade, e, consequentemente, viabilizar boas estratégias, seja de pulverização, seja de crescimento e assim por diante, sempre pautado em analytics e, consequentemente, governança. A gente se orgulha muito disso. E, por fim, a parte de precificação de ativos, eu acredito que foi bem tratado no painel com os professores, algumas outras modalidades de seguro, e essas outras modalidades de seguro, de crédito e assim por diante, precisam ter dados confiáveis, precisam ter informações confiáveis para que sejam bem precificadas. Então, a gente não pode deixar de ressaltar, por exemplo, um seguro paramétrico, que é um avanço natural do mercado, é um produto já muito forte em outras economias que tem no seguro uma cultura firme com a agropecuária, e a IMBR Agro consegue se adequar, já trabalha nessa senda, já consegue montar projetos com instituições, sejam brokers, sejam as próprias seguradoras, no que diz respeito a essa importante temática do seguro. Como modelo de negócio, a IMBR Agro se baseia num SaaS. Você vai pagar pela sua consulta, você vai pagar pelo valor que está sendo gerado, então é muito interessante, porque a gente trabalha com risco e acaba comprando um risco da instituição, mas para a gente faz bastante sentido, que mostra a credibilidade e a confiança que a gente tem nos resultados que estão sendo gerados. Essa nossa equipe, majoritariamente exalquianos, com exceção do Gustavo, que é engenheiro de produção pela Poli. A gente se distribui para conseguir fazer um bom trabalho aí para quem está precisando dessa ajuda, seja no mercado financeiro, seja no campo. E esse, para mim, é o slide que a gente mais gosta de apresentar, já que mostra aí os nossos apoiadores, seja na versão de membership, com a GTEC Garage, com o próprio Cubo, seja na versão de apoio financeiro com a FAPESP, seja na versão de apoio institucional com a Exalctec, enfim, uma série de players que estão dando aí um subsídio, um pilar a mais para a IMBR Agro se apoiar. Então, pessoal, falei muito de ciência de dados, falei muito de gestão de riscos, e eu ouvi uma vez de um mentor nosso que não adianta nada transformar dado em informação se essa informação não for convertida em conhecimento. A gente pegou isso como via de regra aqui dentro, então eu deixo essa mensagem final, além de agradecer demais pela atenção de todos e de todas. Aqui no canto inferior da tela tem os contatos, fiquem super à vontade para marcar um bate-papo, para tirar qualquer dúvida, para fazer qualquer crítica. A gente está aqui para crescer todos e todas juntos, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado.